Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Clube de Leitura Gabo e no vídeo de hoje eu quero fazer um vídeo diferente. Eu quero falar pra vocês, na verdade eu quero dar sugestões de como vocês podem começar a ler mais. Esse vídeo ele vai ser bem diferente, eu acho, porque existem vários vídeos na internet que dão dicas de como tu pode começar a ler mais, de qual livro tu pode começar a ler mais, de qual escolha, entendeu? Existem vários vídeos na internet que vocês vão encontrar falando isso, mas eu vou falar sobre a minha perspectiva pessoal e sobre o que eu acho que pode ajudar as pessoas a criarem o hábito da leitura. Primeiro, eu acho que as pessoas, muitas vezes as pessoas, elas querem ler, e eu acho que existe sim um estereótipo de que quem lê bastante é nerd ou é cult, enfim, existe esse estereótipo sim sobre as pessoas que leem bastante, sabe? Ou que a pessoa começou a ler, ela é muito inteligente ou ela é muito nerd, enfim, infelizmente eu acho que esse tipo de estereótipo, ele pode ou não contribuir, entendeu? Na minha opinião, eu acho que não contribui e às vezes eu acho que afasta algumas pessoas assim no sentido de que as pessoas acham que para te começar a ler ou para te encontrar um livro ou tu encontrar uma literatura que te chame atenção, tu tem que ser ou muito inteligente ou meio cult, enfim, tu tem que ser uma pessoa diferente. E eu acho que isso não existe, porque pessoas normais são leitores, né? Leitores são todas as pessoas, né? Independente de que tipo de pessoa ela seja, né? Então eu acho que isso é um pouco ruim e eu falo isso por experiência própria, porque eu não sou uma pessoa que eu li sempre a minha vida inteira, li muito a minha vida inteira. Eu fui desenvolvendo o hábito de leitura agora, retomando na pandemia e também durante a faculdade, sabe? Mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu sempre fui muito dedicada com as coisas que eu achava que eram importantes, que iriam me agregar. Então, as coisas que eu colocava uma certa importância, eu acabava me dedicando mais. E daí surge essa outra questão, né? As outras pessoas de fora que olhavam pra mim achavam que eu era uma pessoa extraordinária e eu não sou nada disso, eu sou uma pessoa normal. Eu procrastino, às vezes eu me enrolo na leitura. Então eu acho que esse papo, esse assunto, ele tem que ser bem sincero no sentido de a gente se entender e a gente se enxergar como leitor. Porque senão, a gente sempre reclama que as pessoas no nosso país elas leem muito pouco. Mas eu acho que a gente também precisa ter uma conversa assim mais franca e conversar sobre várias coisas. A primeira delas é sobre o incentivo da leitura, né? O nosso país ele incentiva, acho que pouco a leitura. Nesse período incentiva menos ainda, né? Já foi um país que incentivou muito mais a leitura. Deve ter sim um incentivo maior da leitura. A escola ela cumpre um papel fundamental nesse sentido, né? E não só a escola, né? A própria família, né? Ela também tem esse papel, né? É só a gente lembrar daqueles livrinhos, daquelas fábulas que a gente lê quando a gente é criança. Querendo ou não, aquele ali é o nosso primeiro contato que a gente tem com a literatura, né? E uma coisa que eu acho legal, agora gravando o vídeo que eu me lembrei, que é muitas daquelas fábulas que a gente lê quando a gente é criança são baseadas em histórias, enfim, e a gente também lê muito pouco as fábulas ou os contos ou as histórias que são contadas, as lendas brasileiras, né? A gente acaba absorvendo muito essas fábulas, enfim, esses contos externos, né, que foram criados, né, pela Disney, por exemplo, a gente acaba deixando de lado essas lendas e essas crenças que são brasileiras. Isso também eu acho ruim, porque a gente acaba se afastando de um aspecto cultural que é importante para nossa formação como cidadãos brasileiros, né? Mas voltando ao fio da meada, né? Que eu estava falando sobre muitas vezes o estereótipo que o leitor carrega, né? Eu estou falando isso baseado na minha experiência, na minha perspectiva, não estou criticando ninguém, mas porque eu acho que isso é ruim, porque eu não acho que eu deva ser um padrão ou um exemplo, mas eu tô compartilhando com vocês o que me ajudou a, primeiro, descobrir que gênero literário eu gosto de ler, e eu acho que eu sou uma leitura em desenvolvimento, né? E eu tô gravando esse vídeo porque é um vídeo também que é bem especial, porque, por exemplo, esse ano
Eu vou fechar 100 livros lidos ao todo na minha vida, e eu não tenho nem 30 anos. E eu considero que são poucos livros, porque eu conheço pessoas, e daí entra também o outro lado da comparação, mas eu conheço pessoas que já leram 300 livros na vida inteira, já leram 500, já leram 1000, e assim como tem pessoas que leram 50, leram 10, e daí, gente, isso aí não é uma competição, entendeu? O importante é a gente ler, o importante é que a leitura, ela nos agregue, ela seja acolhedora, ela seja um momento prazeroso pra gente. Mas eu tô feliz e tô compartilhando isso com vocês, porque pra mim é importante isso, né? Não no sentido de me comparar ou me achar melhor que alguém, mas pra mim, fechar 100 livros lidos na minha vida, desenvolver o hábito da leitura foi algo que me agregou bastante. Foi um hobby que acabou se tornando um hobby, uma coisa boa pra mim como leitora, como pessoa. Então eu acho que é isso, a leitura ela tem que ser um momento relaxante, ela tem que ser um momento assim que te faça se sentir bem, mas também às vezes ela te faz tu se sentir indignado, faz tu questionar, né? Então eu acho que a gente, primeiro, a gente tem que se questionar, tá? Eu quero ler porque eu queria desenvolver o hábito da leitura, tá? Beleza. Mas daí vem o primeiro ponto, né? Que eu acho que às vezes acontece muito porque aconteceu comigo. A gente tem essa ideia, a gente tem que ler mais porque é importante, porque ajuda a gente a entender as coisas, porque eu antigamente era assim, né? Eu preciso ler mais porque se eu ler mais, eu vou ir bem no vestibular. Se eu ler mais, eu vou melhorar o meu português. Se eu ler mais, isso e aquilo. Então a gente vai pegando esses pontos. Claro que vai melhorar isso, claro que vai agregar. Mas nisso foi o que aconteceu comigo. Eu ia naqueles livros mais difíceis, naqueles livros mais complexos. E para uma pessoa que ainda está desenvolvendo o hábito da leitura, às vezes isso pode ser ruim no sentido de que a pessoa ela vai ler um livro muito difícil, muito complexo, que daqui a pouco não seja um momento adequado. E eu acho muito legal que a própria Isa, ela fala isso, ela compartilha muito isso no canal dela, né? Que ela, às vezes, ela começa a ler, e a Isa leu muitos livros, ela tem várias dicas legais no canal dela. Que às vezes ela começa a ler um livro, só que às vezes no momento a leitura não flui. E ela dá uma pausa no livro e vai ler outro. E às vezes, quando a gente tá recém-iniciando, a gente não tem esse hábito de pensar que a leitura ela é assim, a leitura ela tem seus momentos, ela tem os seus estágios, e que nem sempre a gente vai conseguir ler tanto que a gente gostaria, ou nem sempre a gente vai pegar um livro super difícil, ou que é super cabeça para uns, e pra gente daqui a pouco não vai fazer o menor sentido. Então o primeiro passo é, daqui a pouco procura um assunto que tu gosta e começa a se envolver e desenvolver naquele assunto. Ah, sei lá, eu gosto de ler sobre moda. Beleza, não tem problema nenhum, vou ler sobre moda. É um assunto que eu gosto, daqui a pouco eu vou me interessando mais e eu devoro todos os livros sobre moda. E quando vejo, já estou sendo uma leitora, entendeu? Eu acho que não existe regra e eu acho que é muito cruel e muito ruim às vezes o que a gente faz, às vezes o que a gente faz de dizer, aquele livro ali é uma porcaria. E existem vários best-sellers, alguns eu não gosto praticamente, mas é a minha opinião, mas existem vários best-sellers que várias pessoas leem e que prendem as pessoas. E eu acho que daí tá, às vezes aquele best-seller não tem a verdade absoluta, tem que fazer uma contracrítica, tem que fazer dar um ponto ali, tem. Mas as pessoas estão lendo. E as pessoas estão lendo, estão aplicando, estão consumindo uma literatura que é diferente, sabe? Vai que dá, a partir dali. E existe também um outro contraponto aos best-sellers que eu acho, que é muitas vezes as pessoas elas consomem os best-sellers e outros escritores fazem um contraponto a esses livros. Então a pessoa que às vezes, se é uma pessoa curiosa, ela lê o best-seller e outra pessoa daqui a pouco fez um contraponto àquele livro, ela já vai ler aquele outro livro, ela já vai se interessar, ela já vai refletir, ela vai pensar, não é bem por aí. Então eu acho que pra gente desenvolver um hábito da leitura, a gente primeiro precisa tirar um pouco desses estereótipos, desses preconceitos que infelizmente, a gente carrega, né? E a gente precisa se conhecer, né? A gente precisa ver quais os assuntos que são do nosso interesse. A gente não precisa ficar apegado a tipo, eu preciso ler Machado de Assis, porque o Machado de Assis é um clássico e todo mundo lê o Machado de Assis, então eu tenho que ler. Óbvio que Machado de Assis é um clássico. Olha, óbvio que os livros do Machado de Assis são excelentes, mas daqui a pouco tu lê um livro do Machado de Assis, por ter uma literatura um pouco mais complexa, não vai ser a melhor opção
para aquele tempo. E eu digo isso muito por mim, porque eu sempre tive facilidade de ler muito por conta da escola. A minha escola, apesar de ser uma escola pública, né, sempre foi uma escola que incentivou muito o hábito da leitura e sempre incentivou muito o hábito da escrita. Então eu nunca tive dificuldade para fazer nenhum tipo de redação dissertativa argumentativa. Eu até escrevia demais. Eu sempre gostei muito de escrever redações dissertativas argumentativas. Eu não tenho dificuldade de argumentar, né, de trazer elementos para redação. E eu sempre gostei muito disso e eu sempre tive muita facilidade de ler textos jornalísticos, textos assim mais objetivos. Esse é muito o meu perfil, né? E eu não sabia disso, então eu tentava ler livros mais densos, romances, enfim, e aquilo para mim não fazia muito sentido, porque eu tenho muita dificuldade de entrar na história, de me imaginar, então eu gosto de ler coisas muito mais práticas, coisas que agreguem mais pro meu dia a dia. E eu tinha muito essa dificuldade, então eu percebi que depois, né, desenvolvendo meu hábito da leitura, porque texto acadêmico, artigo na faculdade, que são assuntos que eu gosto, da minha área de atuação, que é a administração pública, eu lia muito rápido e eu entrava ali na história e ficava pensando, gente, olha só, tipo, em 1930 era assim a gestão no Brasil, tipo, lá na época do Getúlio Vargas ele fez uma reforma administrativa no estado, então, ai tá, e daí teve burocracia. Então eu entrava na história e eu ficava curiosa, e daí eu queria saber o que aconteceu, e o que me instigava, o que me fazia ficar presa ali, era porque eu queria, além de saber o que aconteceu, eu queria saber, tá, mas hoje a gente tá assim, tá, mas antigamente foi feito isso, mas se tivesse sido feito, se tivesse sido aplicado corretamente, a gente talvez não teria tal problema. Ou, ai, olha só que retrocesso a gente teve. Então eu me envolvia com a história e eu queria muito entender. Tanto que eu li o livro do Bresser Pereira, li outros, não só do Bresser Pereira, li o livro do Darcy Ribeiro, que são livros assim que são um pouquinho mais complexos, mas como eram leituras obrigatórias para a faculdade e são autores bem antagônicos, né? Então eu li os dois livros e eu devorei os dois livros porque eu realmente queria entender por que a gente tem tanto problema no Brasil em termos de gestão, enfim. E aquilo ali me prendia. Até hoje eu já li vários livros sobre gestão, li trechos do Raimundo Faoro, que é Os Donos do Poder, que ele fala sobre patrimonialismo no Brasil. E até hoje eu posso dizer que eu não tenho uma resposta completa para alguns questionamentos do Brasil e para algumas questões que envolvem a gestão no Brasil. E eu já li bastante coisa, já li bastante artigo, e eu ainda não tenho, eu ainda preciso, e eu ainda quero ler mais para me tornar uma conhecedora maior sobre essa temática. Então eu acho que esse é o legal, né? Eu tenho alguns pitacos de opinião, mas eu acho que esse é o legal da leitura. É quando a leitura ela te instiga, ela te faz pensar, ela te faz refletir, ela te gera esse incômodo e essa busca pelo saber, sabe? Mas também existe um outro lado que é legal, que é quando a leitura ela se torna acolhedora. Quando a leitura tu se identifica com a leitura, com o que tu tá lendo, né? Com o livro que tu tá lendo, ou quando tu dá risada com o livro que tu tá lendo, que é no caso esse livro aqui que eu li mês passado, que é o da Cláudia Tages, o Macha. É um livro muito legal e é um livro bem gostoso de ler. É um livro que tu lê muito rápido, tem uma redação muito fluida e tu entra na história. E é engraçado, sabe? Tu dá risada. Então eu acho que pela minha experiência como leitora, eu gostaria que todos os novos leitores, eles pudessem ter essa experiência que eu tive, que é começar a ler e se desenvolver, mas procurar também ali livros que daqui a pouco fazem sentido pra ti. Pra mim faz muito mais sentido e por isso que eu leio os livros da Ruth Manus muito rápido, porque pra mim os livros dela, ela escreve crônicas, né? Então pra mim esse tipo de leitura pra mim é excelente, é uma leitura que tipo assim, ó, eu leio em 2 dias o livro, entendeu? Ou em uma semana, dependendo de como eu tô. Mas é porque são livros que eles fazem parte eles se conectam muito mais comigo. Mas também existem outros livros, como esse do Cortella, que eu tô lendo bem rápido, que é Porque Fazemos o que Fazemos, que ele é um livro também que ele é bem reflexivo, mas ele tem uma boa linguagem, e eu me identifico, porque o Cortella, nesse livro, ele tá falando sobre o mundo do trabalho, sobre a questão da motivação, sobre a questão do cansaço. Então, eu acho que essa é a profundidade de quando a gente vai desenvolvendo o hábito da leitura. É a gente se encontrar dentro dos livros e dentro da escrita dos livros.
E eu particularmente demorei bastante para eu me encontrar nesse ramo dos livros. Eu estava muito no mundo acadêmico e eu gostava de ler muitas coisas acadêmicas, e eu acho que a universidade ela teve um papel essencial para eu me desenvolver como leitora, porque eu queria, tipo, tirar nota muito alta, então eu lia tudo que os professores davam, sabe? E eu não recomendo isso, assim, porque não só por tirar nota, assim, porque eu gostava mesmo do assunto, eu queria entender. Mas a faculdade teve esse papel muito importante. Os professores também da universidade tiveram esse papel muito importante no sentido de emprestarem livros para os alunos, deixarem disponíveis, a biblioteca da universidade também ter disponíveis esses livros. E eu acho que isso faz toda a diferença. Eu acho que muitas vezes na escola a gente tem contatos com os livros que daqui a pouco, para aquele momento que a gente está passando, não fazem muito sentido e a gente não consegue se conectar muito com alguns desses livros. E daqui a pouco, se a gente não tem incentivo em casa também, a gente não consegue se aprofundar mais, enfim. E, então eu acho que existem vários tripés, né, pra gente desenvolver novos leitores no nosso país, mas eu acho que o principal deles é a gente ir buscando. Daqui a pouco, se um livro não fez sentido pra ti, daqui a pouco tu não gosta muito de fantasia, ou daqui a pouco tu gosta mais de terror, daqui a pouco tu gosta mais de ficção, entendeu? Então, é esses os gaps que tu tem que, eu acho que, pensar em ti como leitor. E eu acho que essa seria a dica mais rica que eu daria. Eu, por exemplo, gosto de ler muito quando eu tô mais, assim, nos meus momentos mais sensíveis, eu gosto de ler muito escritoras mulheres e gosto de ler muito sobre o feminismo, porque eu acho que isso me dá um start pra eu continuar, sabe? Pra eu não desistir. Isso é uma coisa que pra mim é acolhedor, isso me motiva, porque eu fico lendo e eu acho que de todas as escritoras que eu li, as que eu mais gostei foi a Djamila e foi a Bill Hawkes, mas principalmente a Djamila porque ela é uma escritora brasileira e porque no livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro e do Pequeno Manual Antirracista, ela retrata muito dos problemas e dos dilemas que ela teve até se tornar uma escritora, né? Passando pelo preconceito, pelo racismo, mas ela também conta de todas as dificuldades que ela enfrentou quando ela ia para a universidade, que tipo, ela tinha uma filha, quando ela fazia um mestrado, sabe? E isso é muito legal, sabe? Porque tu lê essa redação dela, apesar de tu não estar na mesma situação que ela está, não tem como tu não se identificar no sentido de que todos nós passamos por essas dificuldades às vezes, todas nós às vezes temos algum outro problema, sabe? E ela falar como ela enfrentou tudo aquilo e todas as dificuldades, isso é um fator motivador. E eu acho que isso é o mais legal da literatura e de ler, que é tu ler pessoas escrevendo aquilo e tu notar que as pessoas estão colocando os sentimentos dela e tu se identificar e tu se sentir acolhido. E eu espero de coração que quem tá tentando desenvolver o hábito da leitura assista todo esse vídeo, comente aqui o que achou. Eu não separei meus livros preferidos porque foi só uma reflexão sobre como a gente pode começar a ler mais, uma reflexão baseada naquilo que eu acredito, né, que funcionou para mim, que foi indo aos poucos, tentando descobrir, daqui a pouco um livro eu não gostava, mas também a partir de várias dicas de vários amigos, enfim, de vários conhecidos, de alguns canais do YouTube, eu fui descobrindo e fui procurando os livros. Alguns livros eu achava interessante o nome ou a capa e eu, preciso ler esse livro, como foi os livros da Ruth Manus, né? Eu achava muito interessante aquela capa daquele livro Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas. E um dia vamos ler, um dia vamos rir de tudo isso. E foram dois livros que eu procurei e eu amei, e eu me apaixonei pela escrita da escritora. Mas também aquela leve descrição que tem ali na internet ajuda bastante também, então, leitores, descrevam os comentários de vocês, as impressões de vocês, que também vocês, assim vocês também estão ajudando a formarmos novos leitores para o nosso país. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Hoje, para mim, ler é um momento muito meu. Eu não quero jamais abrir mão de ler, sabe? Porque é uma coisa que eu sinto falta. É o meu momento, é quando eu entro no meu mundinho ali e eu começo a refletir sobre a vida, sobre a sociedade. Às vezes também quando eu leio um outro livro, assim, que é mais assim, mais uma ficção mesmo, eu me envolvo com a história,
mas mesmo sendo uma ficção, tu também se envolve, tu também tira proveito para tua vida e aprendizados. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí como foi para vocês desenvolver o hábito da leitura, qual o papel da escola nesse sentido, qual o papel da família, dos amigos, que também muitas vezes ajudam a gente a desenvolver esse hábito da leitura. No meu caso, a universidade teve um papel decisivo para eu desenvolver esse hábito, e também a força de vontade, né? Porque quando a gente quer também, e quando a gente entra nesse mundo da literatura, a gente se envolve e não para mais. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!